Meus prezados irmãos, para mim, novamente, é motivo de muita alegria estar aqui convosco para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor. Esta palavra que nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Esta palavra, da qual disse o Senhor Jesus: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Glória a Deus. Meus prezados irmãos, nesta noite, Deus tem colocado em nosso coração um assunto que é muito fácil de ser pregado, mas muito difícil de ser cumprido. Eu lamento informar os irmãos que após essa pregação, vocês não vão sair com a bênção de um carro novo ou com mais dinheiro na conta bancária, porque este tema trata da nossa responsabilidade para com Deus e para com o nosso irmão. Se eu pudesse dar um título para a mensagem de hoje, o título seria A Doutrina do Perdão. É um assunto muito difícil de ser ouvido nos dias de hoje. Se vocês forem em outras igrejas, dificilmente vocês vão ouvir esta palavra. Mas é uma palavra importantíssima, porque é uma doutrina bíblica. Perdão, meus prezados irmãos, pode ser definido como o ato de liberar alguém da culpa por causa de um delito, de uma ofensa ou de um pecado cometido. Quando nós perdoamos, nós manifestamos compaixão e misericórdia. Quando nós perdoamos, nós refletimos a natureza de Deus. Paulo, lá em Efésios 4:32, disse: antes, sedes uns para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Glória a Deus. O perdão aparece muitas vezes no Novo Testamento. Eu estou me lembrando de uma parábola, que é a parábola do credor incompassivo. Disse o Senhor Jesus que o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que chamou seus servos para o acerto de contas. E lhe trouxeram um servo que lhe devia 10.000 denários. E não tendo com o que pagar, o rei ordenou que ele fosse vendido, a sua esposa, os seus filhos e todos os seus bens, para que a dívida fosse paga. Mas aquele homem, chegando diante do rei, disse: Senhor, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E aquele rei, movido de íntima compaixão, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir. Mas aquele servo, saindo dali, encontrou um outro conservo que lhe devia 100 talentos.
E diz a Bíblia, ele sufocava o outro dizendo: paga-me o que deves. E aquele homem dizia: sê misericordioso, tem paciência comigo e tudo te pagarei. Mas ele não quis. Diz a Bíblia, ele lançou o conservo na prisão, para que ele ficasse lá até que a dívida fosse paga. Mas os seus conservos, vendo isso, ficaram tristes e foram falar para o rei. E o rei mandou chamar aquele servo e disse: servo malvado, eu fui compassivo e misericordioso com você. Você não deveria ser assim também com o seu irmão? E então mandou entregar aquele servo para os atormentadores, e ele foi lançado na prisão até que a dívida fosse saldada. E Jesus conclui a parábola dizendo: assim acontecerá com vós, se não perdoardes ao vosso irmão com todo o vosso coração. Glória a Deus. Meus prezados irmãos, a doutrina do perdão é uma doutrina bíblica. Eu me lembro de uma oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Jesus disse: quando orares, orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Mas Jesus continua falando da oração do Pai Nosso. Ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, Deus também vos perdoará as vossas. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Glória a Deus. Meus prezados irmãos, Deus nos perdoa quando nós nos arrependemos, mas Ele quer que nós façamos a mesma coisa. Uma certa vez, Pedro chega diante de Jesus e diz: Senhor, quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, que eu deva perdoar? Até 7? Veja que Pedro fez uma pergunta para o Senhor e já deu a resposta. Quem sabe se Pedro estava pensando: eu sou um homem espiritual, eu já até imagino qual é a resposta do Senhor, porque 7 é o número da perfeição, e eu acredito que não pode passar desse número. Mas, para a surpresa de Pedro, o Senhor disse: eu não te digo até 7, mas 70 vezes 7.
Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas, em capítulo 6, versículo 37, diz: não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor Jesus, na parábola da montanha, ou melhor, no sermão da montanha, Ele nos dá instruções acerca da reconciliação. Ele disse: portanto, se trouxerdes diante do altar a sua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Glória a Deus. Reconcilia-te depressa com teu adversário, para que o teu adversário não te entregue ao juiz, ao oficial de justiça, e te recolham na prisão. Em verdade vos digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Glória a Deus. Perdão. O Senhor Jesus nos contou uma outra parábola. Ele disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem disse: pai, reparte comigo a parte da fazenda que me pertence. E o pai então deu para o filho a parte dele. Alguns dias depois, diz a Bíblia, ele junta tudo, todos os seus bens, e parte para uma terra distante. E ali ele desperdiçou todos os seus bens dissolutamente, diz a Bíblia. E sobreveio uma grande fome sobre aquela terra. E aquele jovem, sem dinheiro, começou a padecer necessidades. E foi e conversou com um dos habitantes daquele lugar, o qual o enviou para um dos seus campos para apacentar porcos. Lembrando que para o judeu o porco é um animal imundo. E aquele jovem, com fome, desejava comer as bolotas que davam aos porcos, mas ninguém lhe dava nada. E diz a Bíblia que ele, caindo em si, disse: na casa de meu pai os trabalhadores têm comida em abundância, e eu aqui padeço de fome. E disse: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. Aceita-me como um dos teus empregados. E tendo ele saído, chegou diante da propriedade do pai, e o pai o viu de longe, e veio e o abraçou, e beijou,
E ele disse: Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, porque eu pequei contra o céu e perante ti. E o pai disse: tragam a melhor roupa, tragam um anel e coloquem no dedo dele, coloquem alparcas nos seus pés, tragam um bezerro cevado e matem, vamos comemorar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Glória a Deus. Estava perdido e foi achado. Nesta parábola, meus prezados irmãos, o pai representa o próprio Deus. O filho pródigo somos eu e você. Veja que longe da casa do pai, aquele rapaz padeceu necessidade. E é isto que acontece com aquele que sai dos caminhos do Senhor. Ele começou a ter vontade de comer as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ele foi apacentar porcos, que era um animal imundo para os judeus. Mas quando ele caiu em si e se arrependeu, o pai, com os braços abertos, o perdoou e o aceitou novamente para a sua casa. Glória a Deus. Assim acontece conosco quando nós nos arrependemos e nos achegamos a Deus. Glória a Deus. O perdão traz muitos benefícios. O perdão beneficia aquele que perdoa em primeiro lugar, mas ele beneficia também quem é perdoado. Ao perdoar, você traz alívio espiritual e cura espiritual e emocional para a sua vida. Quando você deixa de perdoar e passa a carregar uma raiz de amargura, como diz a Bíblia, ódio, rancor, é como se você estivesse andando com um peso nas costas. Onde você vai, aquele peso vai junto. Por quê? Porque você não liberou o perdão. Quando você não perdoa, você está cometendo um pecado, porque o perdão é mandamento. E como é que nós sabemos que perdão ou perdoar é um mandamento? Porque está no imperativo. Na Bíblia, quando nós lemos um texto no imperativo, é um mandamento ou um ensinamento. Por exemplo, Jesus disse: amai-vos uns aos outros, imperativo. Orai sem cessar, imperativo, é mandamento. E aqui no texto que nós lemos, Paulo disse: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Glória a Deus. A medicina, meus prezados irmãos, tem comprovado que
que uma grande parte das doenças são aquelas chamadas doenças psicossomáticas, ou seja, elas começam na parte emocional e depois se instalam no corpo. O rancor, a amargura se transformam em câncer, se transformam em tumores, úlceras. Por quê? Porque você não está perdoando o seu irmão. Paulo, em Romanos 12, versículo 18, diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Eu me lembro, meus prezados irmãos, daquela ilustração dos marinheiros que saíram do navio de barco e foram para o porto. Eles estavam de folga naquela ocasião e foram beber. Beberam e já estavam meio bêbados, disseram: vamos voltar para o navio. Entraram no barco e começaram a remar. E remavam, mas não chegavam no navio. Eles remaram, já estavam cansados. Remaram a noite inteira. E de manhã perceberam que o barco ainda estava amarrado. Quem sabe, nesta noite, entrou alguém aqui e a sua vida está como o barco daqueles marinheiros. Você rema, mas a sua vida não sai do lugar. É porque você não desamarrou aquele perdão que você tinha que liberar lá atrás. Você tem que perdoar, glória a Deus, para a sua vida poder andar, glória a Deus. É uma palavra difícil, é uma palavra dura, glória a Deus, como eu já disse no início. Se você quer entrar no céu, perdoa o seu irmão, glória a Deus. Eu creio, meus prezados irmãos, que esta palavra tem um endereço. Deus sabe por que nós estamos falando sobre o perdão nesta noite. Certamente alguém precisa desta doutrina. E perdoar, meus prezados irmãos, não depende de instrução, não depende de classe social, não depende de conhecimento. Pode ser um doutor, pode ser um semi-analfabeto, pode ser um multimilionário, pode ser alguém bem pobre. A dificuldade é a mesma para todos. O perdão, meus amados irmãos, é um mandamento. Nós já estamos concluindo. Porque se perdoardes as vossas ofensas, também o Senhor nosso Deus vos perdoará a vós. Glória a Deus, disse o Senhor Jesus. Para recebermos o perdão de Deus, nós temos que perdoar os outros. Mas o perdão também está ligado à salvação e à redenção. Por quê? Porque o homem, por natureza, estava separado de Deus. O pecado se colocou como uma barreira, ou seja, uma grande pedra, de forma ilustrada,
estava no lugar. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele afastou aquela barreira. E pelo seu sacrifício, ele nos aproximou de Deus. Assim, por Jesus, nós recebemos o perdão dos nossos pecados e a promessa de vida eterna. Sim, para os remidos, para aqueles que aceitaram o amor da verdade para se salvar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. É o perdão que restaura os relacionamentos rompidos. Mas o perdão também traz alívio e cura para a nossa vida espiritual. Mas ainda, meus prezados irmãos, é através do perdão que nós podemos testemunhar da nossa fé em Deus. Quando nós perdoamos, nós somos diferentes do mundo. O mundo, quando se trata de perdão, falha por completo, porque o mundo não perdoa. Mas quando nós perdoamos, nós demonstramos compaixão e refletimos a imagem de Deus que está em nós. Eu estou me lembrando de um evento que aconteceu nos Estados Unidos. Um serial killer chamado Gary Ridgway matou cerca de 48 mulheres. E após ser preso, ele recebeu uma proposta da polícia. Eles disseram: se você confessar o crime e ajudar a polícia a encontrar os corpos, você vai receber prisão perpétua. Se você não confessar, é muito provável que você tenha a pena de morte. Ele então resolveu confessar os crimes e ajudou a polícia a encontrar os corpos. E no dia do julgamento, as famílias das vítimas foram convidadas a se pronunciar. E as pessoas ali estavam com muita mágoa no coração. E uma disse: eu quero ver você sofrendo muito. Eu quero que você tenha uma morte lenta e bem dolorosa. Uma outra disse: o seu lugar é no inferno. É lá que você tem que ficar. E as pessoas foram uma a uma se pronunciando, mas sempre com palavras de mágoa no coração. E o interessante dessa história, meus prezados irmãos, é que aquele homem ouvia impassível. Ele não manifestou o menor remorso. Ele manifestou indiferença para tudo que as pessoas estavam falando. Mas, de repente, um homem cristão assumiu o microfone e disse: Sr. Gary,
Muitas pessoas aqui odeiam o Senhor, mas eu não sou uma delas. O Senhor está tornando difícil para mim aquilo que eu creio que é a vontade de Deus, que é perdoar. Senhor Gary, o Senhor está perdoado. Glória a Deus. Naquele momento, o serial killer desabou em lágrimas, diante do impacto que o sentimento daquele homem provocou nele, que é o perdão. Se vocês digitarem no YouTube, serial killer que foi perdoado, vocês vão ver este vídeo. Mas o que me chama a atenção, meus prezados irmãos, é que esse testemunho está rodando o mundo. Através do perdão, aquele homem proclamou o nome de Jesus entre as nações. Glória a Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que se nós dissemos que somos dele, nós temos que andar como ele andou. Glória a Deus. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós também. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Perdoar ainda, terminando, fala de crescimento espiritual. Quando nós perdoamos, nós não somos mais aquele menino, como o Pedrinho. O Pedrinho não sabe o que é perdoar, mas nós somos adultos na fé, e é isto que o Senhor quer de mim e quer de você. É uma doutrina muito difícil. Falar de perdão é fácil, e perdoar, muito difícil. Mas eu creio que Deus nos trouxe aqui esta noite para nos ensinar a sua palavra. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade. Eu oro a Deus para que o Senhor fale mais profundamente ao coração dos irmãos. Eu gostaria de, antes concluir, fazer um convite para a igreja. Eu gostaria de convidar aquelas pessoas que se sentiram tocadas por esta palavra e que precisam liberar o perdão. Você que sentiu que a sua vida está como o barco daqueles marinheiros, que a sua vida não anda porque você não desamarrou lá atrás, você não perdoou. Jesus quer que você perdoe. O tempo não apaga essas mágoas. Não adianta dizer, já passou tanto tempo. Não. Está tudo vivo, mas Jesus vai desamarrar hoje. Glória a Deus. Não adianta você dizer, não, eu errei, mas ele também errou. O interessante é a sua vida. A do outro, ele presta conta com Deus. Mas Jesus está falando com você. Venha para frente. Nós vamos orar por você. Não deixa a sua vida amarrada. Desamarra. Desamarra lá atrás. Nós vamos orar. E Deus vai fazer uma grande obra na sua vida.
Senhor nosso Deus e nosso Pai. Glória a Jesus, glória a Deus. Senhor, nós temos aqui a Tua igreja, nós temos falado, Senhor, a Tua palavra, Senhor, sobre o perdão, essa doutrina tão importante, Senhor. Assim como o Senhor nos perdoou, nós devemos perdoar aos nossos devedores, para que nós sejamos filhos de nosso Pai que está no céu. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós temos aqui todas estas almas que precisam de uma vitória nesta noite. Senhor, a Tua palavra tem endereço, nós não pregamos em vão. Senhor, ajuda-nos. Senhor, coloca a Tua mão sobre a Tua igreja. Ajuda, Senhor, todas essas pessoas que vieram aqui na frente, mas os que não quiseram vir, mas que sentem que o Senhor falou com eles através da Tua palavra. Senhor, abençoa eles também. Abençoa também essa pessoa que está ouvindo esse sermão pela internet. Senhor, que possa, Senhor, operar na vida dele ou na vida dela, para que ele libere o perdão, para que a vida possa andar e para que nós possamos também ser perdoados pelo Senhor. Glória a Deus. Eu agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus.